Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Nação, ontem teve o jogo do Flamengo, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0 e com isso chegou aos 53 pontos. Os 53 pontos dá ao Flamengo uma consolidação no G6. Para entender a importância desse resultado, nós precisamos entender que o Flamengo hoje não está disputando mais o título do Campeonato Brasileiro. A intenção do técnico Tite é a classificação para a Libertadores da América. O G6 leva os clubes à fase preliminar da competição, quer dizer, o quinto e o sexto colocado. O G4 leva os clubes já à fase de grupos da Libertadores. O Flamengo está de olho na classificação que terá no Brasileiro para saber qual será a margem de investimento que o clube fará para o próximo ano. Estou falando de reforços, nação. Nomes como Claudinho, Wendel, Valentim Barco, o próprio Nicolás de la Cruz vão depender exclusivamente daquilo que o Flamengo vai disputar no ano que vem. No G6, na sexta colocação, empatado com o Atlético Mineiro em número de pontos, mas perdendo para o Clube de Minas no saldo de gols, o Flamengo adotaria uma estratégia diferenciada para ir ao mercado. Como a fase preliminar da Libertadores da América começa mais cedo, o Flamengo teria que ir ao mercado de forma mais agressiva, sem tanto gelo no sangue, para conseguir os reforços de maneira mais rápida, para que eles cheguem para o técnico Tite de forma que o treinador possa montar o elenco rubro-negro para iniciar a fase preliminar da Libertadores e garantir a vaga na fase de grupos da competição. Se o Flamengo se classificar no G6, e para isso terá que aproveitar o jogo a menos que tem, para poder somar os 56 pontos e tirar o Grêmio do G4 para poder entrar entre os 4 que vão direto para a Libertadores, o Flamengo teria uma estratégia com a postura mais tranquila no mercado. Iria de forma mais lenta para tentar conquistar os grandes jogadores para o próximo ano. Vale lembrar que se o Flamengo se classificar para a Sul-Americana, o investimento seria totalmente diferente. Para isso acontecer, o Flamengo teria que ter uma queda de produção nessa reta final do Campeonato Brasileiro e sair do G6, indo ali para a 7ª, 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, o Flamengo pode ter um corte de até 20% da sua folha de pagamento atual. Jogadores que já estão programados para deixar o clube deixariam sem que o clube fizesse reposições no mesmo nível salarial daqueles que estão saindo. Além disso, poderiam ser negociadas outras peças do elenco rubro-negro, como Igor Jesus, que se destacou na seleção pré-olímpica, sendo campeão com a seleção brasileira em cima do Chile nesse final de semana do Pan-Americano, Gabriel Noga, entre outros atletas, até mesmo aqueles que são considerados titulares da equipe rubro-negra. Por isso, o Flamengo deve se reunir entre o seu conselho de futebol para definir as métricas. Em caso de classificação para a Libertadores, o Flamengo terá um mega investimento. Em caso de classificação para pré-Libertadores, e aí, pelo que a gente apurou, não devemos ter uma diferença de investimento em caso de classificação para a fase de grupos e classificação para fase preliminar da Libertadores. O que a gente vai ter aí é uma mudança de postura. Em caso de classificação para a Libertadores, uma postura mais cautelosa, como o Flamengo sempre vem adotando no mercado. E em caso de classificação para as preliminares da Libertadores, o Flamengo teria uma postura mais agressiva para fazer com que os jogadores chegassem mais rápido às mãos do técnico Tite. Agora, em caso de classificação para a Copa Sul-Americana, aí sim o investimento diminuiria bastante entre aqueles jogadores que vão chegar e também haveria um corte de até 20% na folha salarial da equipe rubro-negra. Essa reunião vai definir todas essas métricas
e só então o Flamengo vai ao mercado para poder enfatizar a procura por reforços. Os nomes já estão sendo tratados desde as reuniões que o Flamengo tinha com o técnico Tite para que ele aceitasse assumir a equipe rubro-negra. Uma das condições do Tite para assumir o Flamengo foi justamente de poder propor a reformulação no elenco rubro-negro, tirando aqueles jogadores que o Tite entender que não serão aproveitados para o próximo ano, ou por conta de idade e desempenho, ou por desinteresse e apatia no ano de 2023. Então, no caso de Nicolás de la Cruz, por exemplo, o Flamengo segue esperando para ver o que vai conseguir conquistar na classificação do Campeonato Brasileiro, mas jogador como ele é prioridade para a diretoria rubro-negra, independente do que acontecer no certame nacional. Isso porque no ano que vem a gente tem a questão das eleições no final de ano. Rodolfo Landim precisa garantir chegar lá no final do ano com a confiabilidade daqueles que podem votar no seu sucessor para o próximo triênio. E aí, Nicolás de la Cruz se torna peça-chave para que o Landim possa dizer que a reformulação foi feita e para que o Landim possa conseguir os títulos do próximo ano. O que vai mudar são os companheiros que viriam junto com Nicolás de la Cruz. Se classificar para a Libertadores, em qualquer uma das fases, Nicolás não deve ser o único grande reforço do Flamengo. Ele deve vir acompanhado de pelo menos mais 2 ou 3 reforços. Se não se classificar, aí sim, Nicolás seria praticamente uma estrela solitária a vir para o Flamengo no ano que vem. Vale lembrar ainda que este é o desejo do Flamengo. O Flamengo não tem a certeza que vai conseguir a contratação do meia uruguaio, até porque alguns clubes europeus e o próprio Palmeiras podem tentar atravessar a negociação. Neste final de semana, foi divulgado pelo GE o interesse do Manchester United no Gabriel Barbosa. Interesse esse que a gente desconfia demais. O interesse só pintou depois que Rodolfo Landim travou as negociações de renovação com Gabriel. E é um interesse tão benéfico para o Flamengo que o Manchester United, segundo a matéria, ainda ofereceria o ponta Antony emprestado para o Flamengo. Olha que benevolência do Manchester United por um atacante que não marca gols com bola rolando desde junho deste ano, que é reserva do Flamengo. Por que não o interesse do Manchester United no Pedro, que é o titular, que está sendo convocado para a seleção brasileira de vez em quando, que está metendo gols com bola rolando, que está sendo mais importante para a equipe rubro-negra? Por que o Gabriel? Uma das explicações da matéria é porque o Manchester está procurando jogadores mais em conta, atacantes mais baratos, e o Gabriel seria uma dessas soluções viáveis para o clube. Bom, isso é que talvez o Manchester pense, porque para querer o Gabriel hoje, imagino eu que o departamento de scout do Manchester United não esteja trabalhando tão bem assim. Porque se tivesse, saberia que o Flamengo não pretende liberar o jogador por uma quantia inferior a 18 milhões de euros. Será que 18 milhões de euros é mesmo um montante em conta para a equipe de Manchester? Ainda tem mais um detalhe. Antony vem tendo problemas com a justiça por conta do seu antigo relacionamento. Estando no Brasil, o Antony poderia ver esses problemas crescer exponencialmente, podendo até mesmo vir a ser preso aqui no Brasil. Será que para o Antony seria interessante voltar para sua terra natal neste momento em que ele vive um problema tão conturbado na sua vida pessoal? Ou ficar na Europa, para ele seria uma solução menos dolorida no momento da carreira que ele está vivendo? Essas questões fazem com que a gente levante pontos a desconfiar desse interesse do Manchester United neste momento em que o Flamengo trava a situação de renovação do Gabriel Barbosa por valores absurdos e por tempo mais absurdo ainda. Só Marcos Braz acredita que o Gabriel deva ficar no Flamengo por mais 5 anos,
ganhando mais de 2 milhões de reais. Quer dizer, assim eu penso. Mas você que está aí do outro lado pode nos dizer se você pensa diferente. Faça isso. Comente, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de se inscrever também no Verdade ML Preto. A métrica que nós precisamos para dar sequência no trabalho é de 200 mil inscritos aqui no Resenha Rubro Negra e 100 mil inscritos lá no Verdade ML Preto. Além do que, eu já falei para vocês sobre o nosso grupo no WhatsApp, onde vocês vão ter experiências de interatividade muito maiores comigo e com a produção, caso vocês queiram nos ajudar. Para isso, basta você realizar o Pix de R$10 no número que está aparecendo aqui agora, 98613-8778. 31 98613-8778. Mandar o comprovante para a gente e a gente coloca vocês no grupo do WhatsApp para vocês terem toda essa interatividade conosco, tá bom? Então, ajudem o canal da maneira que vocês puderem. Essas foram as primeiras notícias do dia. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.